and I welcome all of you with us. Sejam todos bem-vindos. Tenho o grande prazer e privilégio de apresentar minha grande amiga, doutora Elaine Drysdale. A doutora Drysdale é psicóloga e psiquiatra. Ela é professora de psiquiatria clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de British Columbia. Ela trabalhou como psiquiatra por mais de 30 anos em vários serviços médicos, incluindo mais de 25 anos como psiquiatra no programa doméstico de transplante de medula óssea para leucemia em British Columbia, na Agência de Programas de Cuidados Paliativos de Câncer de British Columbia. Ela deu inúmeras palestras para médicos a nível nacional e internacional sobre tópicos de psiquiatria no tratamento do câncer, transplante de medula óssea e experiências de quase morte. Em um estudo de pesquisa clínica que ela publicou no New England Journal of Medicine, ela coliderou uma reunião semanal por 6 anos para pacientes metastáticos, ajudando as mulheres a viver plenamente enquanto enfrentavam a morte. Ela foi convidada a fazer as homenagens em vários dos 35 funerais de membros do grupo, o que ela considerou uma honra. Há mais de 30 anos, ela vem se interessando em experiências de quase morte e tem falado sobre esse tema para famílias de pacientes falecidos, médicos e outros profissionais de saúde. Em 2018, a convidamos para dar uma palestra no Congresso aqui em Washington, D.C., para a Associação Médico Espírita dos Estados Unidos. E depois disso, ela aceitou o convite da Associação Médico Espírita Internacional para dar palestras em 3 diferentes países europeus, falando sobre experiências de quase morte. E de lá, ainda fez palestra no 4º Congresso Mundial de Psiquiatria e Espiritualidade em Jerusalém. Ela acredita que a conscientização do processo de experiência de quase morte oferece um novo paradigma cheio de esperança para muitos pacientes ao lidar com a ansiedade de uma doença potencialmente fatal. Assim, Elaine tornou-se uma grande amiga nossa, já conhecida por vários de nossos grupos espíritas. E é uma grande honra tê-la nesse evento. Então, agora passarei a palavra para Elaine para apresentar sua palestra. Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Sônia. Foi uma apresentação realmente maravilhosa. Sinto-me honrada por ser convidada a falar em um congresso tão importante, o primeiro Congresso Médico Espírita Internacional virtual e um grupo muito ilustre. Então, obrigada por me convidar hoje. Eu gostaria de falar sobre experiências de quase morte. Como podemos levar esperança aos doentes graves e pessoas em luto? Bem, certamente 2020 foi um ano e tanto, não foi? Passamos da negação da morte e escândalos políticos em vários países para a enorme ansiedade da morte por Covid e tremenda dor e sofrimento em todo o mundo com esta pandemia. É um choque para mim como as coisas mudaram tanto. Lembro-me de que há alguns anos, um paciente me disse: "Nunca ouvi falar de ninguém que morreu. E você?" Bem, certamente foi um choque que alguém fizesse essa pergunta, porque trabalhei em muitos ambientes médicos, em emergências e em enfermarias médicas e em enfermarias psiquiátricas, e já tinha atendido muitos pacientes suicidas
E depois trabalhei por muitos anos com pacientes que apresentavam doenças com risco de vida. Então, fiquei meio surpresa que alguém pudesse negar tanto. Bem, nesse ano, acho que poucas pessoas ao redor do mundo estão em negação com a Covid. 1 em cada 3 pessoas em algumas regiões é afetada direta ou indiretamente por um indivíduo com Covid. As pessoas se confrontam com a realidade de que pessoas realmente morrem, e não é apenas uma fantasia ou pesadelo futuro. Eles se deparam com ter que consolar pacientes ou pacientes assustados. As pessoas estão lidando com problemas de isolamento, perdas, depressão, falta de propósito, pensamentos suicidas, abuso de drogas e overdose. A pandemia Covid pôs em evidência as lutas existenciais que cada ser humano teve em algum momento. Ela despertou muitos para os conceitos de doença, sofrimento ou morte. Eu gostaria apenas de mostrar brevemente algumas estatísticas. Isso é do Centro de Controle de Doenças, relatório de agosto de 2020, voltado para a saúde mental esse ano. Foi relatado, como vocês podem ver no resultado final no slide, que os sintomas do transtorno de ansiedade triplicaram em 2019. A depressão dobrou, a ideação suicida aumentou em 4% de 2018 para mais de 10%. E também se observou que vários subgrupos, adultos jovens, minorias étnicas raciais, trabalhadores essenciais e cuidadores de adultos não remunerados, tiveram resultados de saúde mental desproporcionalmente piores, aumento do abuso de substância e elevada ideação suicida. Sabemos que as taxas de suicídio em todo o mundo costumam ficar perto de 800 mil pessoas a cada ano. Mas com o Covid, parece que houve um aumento de suicídios. Existem os fatores sociais da Covid-19, que acabei de mencionar: isolamento, solidão, medo de testar positivo, de se tornar um fardo, ostracismo social e luto, junto com problemas gerais de saúde mental. Mas também há outros fatores que acho que se tornarão problemas. Existem os pacientes de Covid-19 de evolução arrestada, que são pessoas com doenças crônicas relacionadas à inflamação de vários sistemas do corpo. E sabemos que quando há inflamação no corpo, existem proteínas inflamatórias chamadas citocinas que são liberadas e chegam ao cérebro e podem causar depressão e confusão mental. Então, acho que veremos alguns problemas nesse sentido também. Bem, lidar com a morte não é uma coisa nova para mim. Como a doutora Sônia comentou tão bem em minha apresentação, estive muito envolvida por vários anos liderando um grupo semanal para mulheres que estavam morrendo de câncer de mama. As mulheres nesse grupo davam coragem umas às outras. E foi uma grande honra e ponto alto da minha carreira estar envolvida nesse trabalho. Mas posso dizer que meu trabalho recente em psiquiatria certamente aumentou com as urgências nas trincheiras. Vou discutir apenas alguns dos casos que vi nessas últimas semanas. Um jovem desesperado e isolado, Jackson, após uma overdose, sofreu danos cerebrais e estava sendo transferido para cuidados paliativos. Sua mãe me perguntou o que deveria dizer a ele enquanto ele estava sendo transferido. Mais tarde, após a transição do filho para o outro mundo, suas palavras foram: "Minha fé parece apenas teórica. Você pode me ajudar em minha dor?" Outra paciente sabia que estava morrendo. Estava preocupada, mas era ateia e afirmou: "Não acredito na religião, porque acredito na ciência." O que eu poderia dizer para ajudá-la? Aí, um amigo, colega, médico, especialista me ligou. "Minha prima está com câncer em fase terminal. Ela está assustada e não é religiosa. O que devo dizer a ela?"
Como abordo o tópico da vida após a morte? E anteriormente, em alguma das minhas palestras para espíritas, falei sobre a jovem mãe de 2 filhas com ideias suicidas devido à depressão associada à sua doença crônica. Ainda a vejo. E falei sobre um jovem pai com leucemia recidivante e uma filha de 8 anos que queria acabar com a vida para ter controle sobre sua morte. Então, certamente, o atendimento aos pacientes tem sido muito intenso e essa intensidade aumentou esse ano. Mas minha palestra é que em todo esse desafio do mundo, sofrimento, dificuldade, todos podemos dar esperança aos outros. Você não precisa ser um profissional de saúde para dar esperança. Como profissional de saúde, há várias décadas, quero compartilhar algumas histórias clínicas e dicas que descobri por meio de experiências clínicas e de vida para aplicar a sabedoria da experiência de quase morte para ajudar outras pessoas, seja em um ambiente médico ou não médico. Então, como os profissionais de saúde ou outros podem abordar o tópico da vida após a morte com pacientes perto da morte? Existem questões sobre por onde começar. O meu slide tem um erro tipográfico, deve ser por onde começar. Mas pode haver incômodo com esse assunto, não querer causar angústia ou abrir a caixa de Pandora. Pode haver preocupação com o dilema profissional de impor as próprias ideias religiosas. Na verdade, acho que esse é um grande problema. Pessoas espíritas podem se sentir confiantes em suas próprias crenças, mas outros podem não se sentir tão confiantes e podem se ressentir do mais leve sinal de proselitismo. É um equilíbrio delicado compartilhar a fé versus a percepção de forçar a religião ou ideias teológicas. As instituições de saúde têm regulamentos definidos ou restrições contra qualquer atitude de proselitismo no ambiente de saúde. Então, como podemos ajudar nossos pacientes se sentimos que há um mundo espiritual ou queremos dar esperança para eles? Bem, experiências de quase morte são fenômenos clínicos válidos e fornecem uma ponte de conversa entre o campo clínico e o espiritual. São experiências clínicas genuínas. Discuti-las com o paciente não significa estar forçando dogmas religiosos, mas fornecer informações valiosas sobre as experiências de outras pessoas. Essas experiências são comuns, ocorrendo em cerca de 5% da população em geral, surpreendentemente, e em 18% dos pacientes com reanimação cardíaca. As pessoas não falam muito sobre elas, porque muitas vezes as mantêm em sigilo, para que a experiência não seja ridicularizada. Mas podemos usar as histórias de experiências de quase morte para abrir a porta para outras experiências espirituais ou tópicos e dar esperança às pessoas. Então, quando tenho um paciente que tem medo de morrer, posso usar a conscientização de experiência de quase morte para introduzir o tópico de morte e reduzir o medo de morrer de uma forma que seja intrigante e esperançosa. Eu digo ao paciente, você já ouviu falar de experiência de quase morte? Bem, o que sabemos de pessoas que chegaram o mais perto possível da morte e ainda sobreviveram para falar é que o momento real da morte é pacífico para a pessoa que está morrendo, independente de como possa parecer aos espectadores. E, além disso, traz a possibilidade de um mundo espiritual. Você pode escolher aceitar as possibilidades espirituais ou não, mas sabemos que o momento da morte é pacífico. Podemos dar informações adicionais ao paciente. O que é uma experiência de quase morte? Os especialistas médicos acreditam nelas? As pessoas podem dizer, ouvi dizer que existem razões médicas que podem explicar essas experiências, como o delírio causado por infecção ou morfina. Isso é verdade? Não pode tudo ser explicado pela biologia do cérebro morrendo? Como algumas pessoas podem ver um mundo espiritual? Portanto, vou abordar esses tópicos o mais brevemente possível, embora sejam bastante extensos, mas também gostaria de falar sobre alguns de meus pacientes e como usei histórias de quase morte para ajudá-los. Portanto, uma experiência de quase morte é um evento psicológico profundo, que pode ocorrer a uma pessoa próxima à morte, ou que não está próxima à morte, mas em uma situação de crise físico-emocional. Estar em uma situação de risco de vida, como talvez assistir a um acidente de carro,
não é o mesmo que uma experiência de quase morte. Uma experiência de quase morte tem um padrão de percepções, criando um evento reconhecível e inclui elementos transcendentais e míticos e é um poderoso evento da consciência. Não é doença mental. Em outras palavras, é o aumento da consciência quando a pessoa parece estar inconsciente ou clinicamente morta. E, como disse, são surpreendentemente comuns. E essa é outra razão pela qual todos devemos saber sobre elas. Então, como conto aos pacientes um pouco sobre a história dos estudos de experiências de quase morte? Eram experiências relativamente desconhecidas até recentemente. Em 1975, embora haja referências a elas em livros antigos e em pinturas da Idade Média. Mas não foi até 1975, quando o Dr. Raymond Moody, um filósofo e médico, que mais tarde também se tornou psiquiatra, revisou casos de 150 pessoas que haviam tido esses fenômenos. Os casos se enquadraram em 3 grupos: pessoas que tiveram parada cardíaca e foram reanimadas, pessoas que chegaram muito perto da morte e experiências de morte de pessoas relatadas pelos familiares. Bem, ele escreveu um livro, Vida Após a Vida, que foi publicado em 1975 e se tornou um best-seller. Foi destacado em uma revista norte-americana muito popular na época, Reader's Digest, e influenciou a indústria do cinema, tornando-se prevalente e resultou em uma mudança na visão do mundo sobre a morte. Então, o que o Dr. Moody notou em suas observações? Bem, ele descobriu que uma experiência de quase morte pode conter alguns ou todos 9 elementos. Uma sensação de grande paz e ausência de dor. O paciente, de repente, sente uma sensação maravilhosa e a maioria das pessoas relata a sensação de uma experiência fora do corpo, de se elevar e flutuar acima do corpo e observar os eventos abaixo. Frequentemente, eles mais tarde descrevem com precisão os eventos na sala de reanimação ou em outras salas, vistos de cima, ou podem relatar conversas nos corredores durante o tempo em que estiverem em coma ou em estado de parada cardíaca. E, muitas vezes, eles têm a experiência de serem puxados para um túnel escuro e em alta velocidade até chegar a um lugar de luz radiante no final. E talvez essa seja a origem do termo "a luz no fim do túnel". Algumas pessoas não relatam um túnel, mas sobem repentinamente no espaço sideral e veem a Terra, como seria visto pelos astronautas. E o Dr. Carl Jung teve essa experiência muito antes do Google Earth e dos mapas de satélite. Então, as pessoas são frequentemente recebidas por amigos ou parentes falecidos que as saúdam. Às vezes, a pessoa que teve a experiência de quase morte não sabia que aquele amigo havia morrido. Às vezes, ficam muito surpresos e dizem: "O que você está fazendo aqui?" Pessoas falecidas costumam brilhar com uma luz interior. Então, a pessoa pode ser recebida por um ser de luz no final do túnel, que é percebido como uma energia onisciente, amorosa, e é identificado variavelmente como Deus, Jesus ou outro ser espiritual. Então, o ser de luz apresenta a essa pessoa uma revisão panorâmica da vida, desde o nascimento da pessoa e por toda a sua vida, e assim a pessoa observa e sente os efeitos de suas ações sobre os outros. A pessoa pode perceber que os atos de amor, mesmo que simples, são de maior valor na vida de uma pessoa na Terra. Então, há uma relutância em voltar. A pessoa pode ouvir que deve voltar à vida porque ainda não é a hora dele ficar, mas o indivíduo reluta em voltar. Outras pessoas têm uma escolha, mas optam por voltar para ajudar seus entes queridos. Há ainda outros elementos que podem ocorrer. Podem haver emoções intensas, percepções aguçadas, incluindo cores intensas, e algumas vezes dizem que viram cores brilhantes que nem se veem na Terra, que são novas cores. Eles podem perceber a dimensão espiritual, que pode incluir paisagens vividamente memoráveis. Eles podem obter um conhecimento vital da natureza, do universo, podem ter um senso de unidade e interconexão, um senso de conhecimento do futuro, ou podem receber mensagens sobre o propósito de sua vida. Agora, algumas pessoas têm apenas 1 ou 2 dos 15 elementos que costumam ser listados, e é variável, nem todo mundo tem.
todos, mas você pode ver que, com experiências tão incríveis, as pessoas não gostariam de compartilhar suas histórias com pessoas que poderiam censurá-las ou zombar delas, ou médicos que possam depreciá-las e dizer, era tudo na sua cabeça, ou você estava muito doente. Sabemos que as semelhanças entre as experiências de quase morte ocorrem em diferentes épocas e culturas. Sabemos que, em 1999, o pediatra Dr. Melvin Morse, no livro Mais Perto da Luz, descreveu as experiências de quase morte de crianças e descobriu que eram muito semelhantes às experiências de adultos, mesmo quando havia mínima contribuição religiosa. Uma criança de 10 meses engateou pelo túnel e o ser de luz foi identificado pela criança como Papai Noel. As experiências de quase morte são semelhantes em indivíduos independentemente da idade, sexo, nível de educação ou religião, e foram vivenciadas por pessoas de todas as religiões também, como por ex-agnósticos e ateus. Desde o trabalho do Dr. Moody, surgiram muitas pesquisas e histórias pessoais de cientistas, psicólogos, médicos e outros que incrementaram o conhecimento nos últimos 40 anos, incluindo o psiquiatra Dr. Bruce Greyson e o neurocientista e psiquiatra Dr. Peter Fenwick, que é conhecido por muito de vocês com seu envolvimento com o movimento espírita e conferências, pediatras, radioterapeutas, cardiologistas, neurocirurgiões, cirurgiões ortopedistas, muitos envolvidos desde 1975. Existe uma associação, a Associação Internacional de Estudos de Quase Morte, ou IANDS, que tem incentivado a pesquisa no campo e realiza conferências anuais. Bem, as tentativas de explicações médicas incluem delírio de sepsis, medicamentos, efeitos colaterais e disfunções metabólicas. O delírio costuma ser chamado de estado confusional. As pessoas dizem, talvez tenha sido psicose ou hipóxia sem oxigênio suficiente para os nervos ópticos, o que causou a visão do túnel, ou talvez fosse abuso de substâncias, ou talvez tenha sido a liberação da molécula DMT, que é o ingrediente ativo da ayahuasca. Talvez tenha sido uma convulsão ou estímulo do lóbulo temporal. Mas nenhuma dessas explicações elucida como podemos obter novos conhecimentos sobre os indivíduos ou sobre eventos distantes ou futuros. Elas explicam apenas aspectos parciais. Elas podem explicar um sintoma ou parte da experiência, mas não tudo. E existem diferenças entre doenças mentais e experiências de quase morte. As apresentações clínicas são muito diferentes, e o psiquiatra Dr. Bruce Greyson documentou as diferenças de contexto, conteúdo, memória do evento e os efeitos posteriores. Eu vou falar um pouco sobre o delírio, muito brevemente, e como é realmente diferente da experiência de quase morte. Então, se alguém disser, é só delírio? Bem, isso não é nada preciso. Delírio é muito diferente. Delírio é o funcionamento alterado do cérebro devido a condições médicas agudas. Causa um distúrbio de atenção ou concentração e de consciência, de modo que a pessoa pode ficar desorientada quanto ao tempo ou lugar. Pode haver uma mudança rápida ao longo de horas ou dias a partir da linha de base, pode haver mudanças no pensamento ou percepção, pode haver alucinações visuais, raciocínios confusos, pensamentos não bem processados para a memória imediata, e certamente também prejudicadas a memória tardia. Clinicamente, pode haver alterações psicomotoras e comprometimento do sono, com ciclo sono-vigília reverso fragmentado e distúrbios emocionais, com emoções que mudam rapidamente e um estado de perplexidade. Então, como isso difere de uma experiência de quase morte? Bem, um delírio pode ser explicado pela doença ou doenças que afetam o funcionamento do cérebro. Uma experiência de quase morte, que você não pode explicar, além das circunstâncias que desencadeiam a perda da consciência plena, você não pode explicar como a doença ou o trauma iminente criaram a experiência. Trauma iminente sem doença pode criar essa experiência, como observar um acidente fora do corpo. E sonhos de estar morrendo também podem criar experiências semelhantes. Então, não podemos explicar isso. Os céticos podem tentar atribuir todas as características a explicações biológicas, mas algumas características simplesmente não podem ser explicadas biologicamente.
Como alguém pode estar ciente de eventos não locais enquanto está inconsciente? Existem outras diferenças. No delírio, os sintomas do delírio flutuam ao longo do tempo e em intensidade. Em uma experiência de quase morte, é tudo ou nada. Externamente, observa-se a pessoa em estado comatoso e, mais tarde, totalmente consciente. Internamente, a pessoa está totalmente presente e pode estar observando a situação externa ou estar ciente de eventos reais verificáveis em outro lugar durante o tempo em que estiver tido como inconsciente. No delírio, os pacientes estão muito doentes, com consciência parcial e capacidade parcial de interagir, enquanto em uma experiência de quase morte, a pessoa está inconsciente, sem respostas, sem interações durante a experiência. No delírio, o pensamento é confuso, fragmentado, carece de consistência. A ideação paranoica pode mudar, não é fixa, é o que chamo de desordem confusa. Já em uma experiência de quase morte, a descrição da experiência é coerente. Pode soar fantasticamente imaginativa para outras pessoas desinformadas, mas se mantém de uma maneira congruente. O conteúdo do pensamento difere entre os dois. Em um delírio, existem ideias falsas, interpretações errôneas de identidades, muitas vezes são angustiantes, com medo, conteúdo de ideação. Uma pessoa pode ser paranoica, desconfiar dos outros, pode se sentir mal compreendida, com medo de eventos assustadores. O conteúdo nunca é inspirador. Eu nunca, em cerca de 30 anos, vi delírio que tivesse conteúdo inspirador. E nunca é sobre ser amado ou valorizado. Em contraste, na experiência de quase morte, o conteúdo tende a ser tranquilizador, esperançoso, inspirador, e o foco é a sensação de ser compreendido, valorizado e amado. Isso não é um delírio. Em um delírio, a pessoa pode estar hipoativa ou agitada, mas em uma experiência de quase morte, a pessoa parece estar em um estado de parada cardíaca ou coma. A reação emocional é diferente. Em um delírio, as emoções são instáveis ou mutáveis, elas são medrosas ou suaves. Ao passo em que uma experiência de quase morte, a pessoa não tem emoções observadas durante o evento, mas depois expressa admiração, humildade, possivelmente gratidão, aumento da autoconfiança e determinação. E as emoções são mantidas, elas não são instáveis ou mutáveis. E quanto à recordação? Bem, no delírio há pouco ou nenhuma recordação. As pessoas costumam se surpreender ao saber o que disseram ou fizeram enquanto estavam delirando, enquanto que numa experiência de quase morte, há excelente memória de detalhes da experiência e as memórias se prolongam ao longo do tempo, sem decréscimo das lembranças. Então, em um delírio, quais são os efeitos posteriores? Bem, o delírio tem pouco impacto na vida a seguir, a não ser do medo de ficar doente de novo. Que pesadelo, dizem as pessoas. Não me lembro muito, mas foi horrível. Não observei, depois do delírio, qualquer impacto positivo para o propósito de vida ou dedicação a uma causa ou diminuição de medo de morrer. Enquanto que, com a experiência de quase morte, as pessoas normalmente vivem com mais intenção em seu propósito de vida. Elas sentem que têm um propósito de vida, têm um desejo maior de expressar amor aos outros, são mais filosóficas sobre as circunstâncias transitórias da vida e menos temerosas em relação à morte. Às vezes podem ocorrer circunstâncias duplas, uma experiência de quase morte e um delírio. Pode haver delírio parcial, seguido de um clareamento, e a pessoa pode ter algumas experiências espirituais, e aí pode haver aumento da atividade delirante. Meu companheiro comentou um dia antes de sua morte: Elaine, pensei que estava andando por uma rua e cheguei a um lugar com uma fechadura na porta. Eu abri a fechadura e você não vai acreditar o que estava do outro lado daquela porta. É incrível, um mundo totalmente diferente. Tive pacientes que me disseram isso também. Um paciente disse: bem, esta manhã a porta se abriu e eu vi todo o cosmos, as estrelas. Eu não tenho mais medo, não tenho medo de morrer. Então, ele teve o que parecia ser uma experiência parcial de quase morte, ou talvez um sonho. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre a estimulação do lobo temporal, porque a estimulação dos lobos temporais
por uma sonda ou atividade convulsiva, pode criar uma experiência parcialmente como uma experiência de quase morte, com sentimentos de amor, expansividade e unidade. Mas isso não explica todas as facetas de uma experiência de quase morte. Não explica, como eu disse, novos conhecimentos sobre as pessoas, consciência detalhada de eventos em outros lugares ou novos conhecimentos de eventos passados ou futuros. Essas coisas que não podem ser explicadas por teorias biológicas foram resumidas em um livro chamado Evidências da Vida Após a Morte, a ciência das experiências de quase morte, e discute as novas linhas de evidência que, quando consideradas a ciência das experiências de quase morte, e discute as 9 linhas de evidências que, quando consideradas em conjunto, sugerem que não podemos explicar as experiências de quase morte por meio de teorias biológicas. O livro foi escrito pelo radioterapeuta Dr. Jeffrey Long e pelo autor do best-seller Mr. Paul Perry, e fornece essas linhas de evidências que se opõem a qualquer teoria biológica oferecida como causa para a experiência de quase morte. Então, eu discuto isso brevemente quando estou conversando com os pacientes e digo, bem, o que não pode ser explicado por teorias biológicas? Bem, o nível de consciência e alerta geralmente é maior do que na vida cotidiana, embora a pessoa esteja clinicamente inconsciente. E isso, por si só, é inexplicável do ponto de vista médico, não importa qual teoria seja considerada. E durante a experiência de quase morte, a pessoa pode ver e ouvir eventos que mais tarde são verificados por outros. Esses são chamados de eventos verídicos que foram verificados. Como alguém pode ver um evento ou ouvir uma conversa com total precisão, geograficamente distantes, enquanto está inconsciente, que normalmente não poderia ser ouvido mesmo com a maior consciência da vida diária? Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte e eram cegas ou significativamente deficientes visuais tiveram experiências nas quais tinham visão normal ou supernormal, até mesmo alguns que nasceram cegos. Número 4, eles podem ocorrer sob anestesia geral monitorada em um momento em que sabemos que a experiência consciente deveria ser impossível. Número 5, as revisões de vida podem incluir eventos reais que podem ter sido esquecidos ou anteriormente desconhecidos pela pessoa. A pessoa pode receber novas informações durante seu estado inconsciente, que não sabiam antes da experiência de quase morte, e voltam bastante surpresos para relatar que ficaram sabendo que alguém havia morrido, ou algo havia acontecido, ou algo que aconteceu no passado que eles não sabiam. Quando essas pessoas encontram seres conhecidos, eles são quase sempre pessoas mortas. Você esperaria que as memórias fossem do subconsciente? Elas incluiriam parentes vivos. Além disso, às vezes eles ficam sabendo da morte de um parente durante a experiência de quase morte, como acabei de mencionar. As experiências de quase morte de crianças não expostas a doutrinas religiosas são surpreendentemente semelhantes às de crianças mais velhas e adultos. Número 8, eles são notavelmente consistentes em todo o mundo, apesar das diferenças culturais. E número 9, é comum que as pessoas que passaram por uma experiência de quase morte experimentem mudanças em suas vidas, que são poderosas e duradouras, e essas mudanças seguem um padrão consistente. Há uma 10ª linha adicional de evidência sobre experiências de morte compartilhadas, em que uma pessoa saudável compartilha algumas das experiências espirituais da pessoa que está morrendo. A visão compartilhada pode ser naqueles que estão fisicamente próximos ao leito da pessoa que está morrendo. A pessoa saudável também vê as energias espirituais, como a luz divina ou pessoas falecidas. O Dr. Jeff O'Driscoll, especialista em emergência médica, descreveu suas próprias experiências em seu livro Not Yet. Há também um programa chamado Shared Crossing Pathway, que é um programa dirigido por William Peters em Santa Bárbara, Califórnia, no qual ele documenta como são compartilhadas as percepções sobre o processo de morte por pessoas que estão emocionalmente próximas à pessoa que está morrendo. Bem, o neurocirurgião da Harvard, Dr. Eben Alexander, escreveu: como muitos outros céticos científicos, eu me recuso a até mesmo revisar os dados. Vou pular um pouco. Aqueles que afirmam que não há evidência de fenômenos indicativos de consciência ampliada acreditam que eles sabem da verdade sem precisar olhar para os fatos.
Esse foi o seu caso. E ele disse que o acontecimento que mais convenceu um cético foi ter uma experiência. Bem, os pacientes me perguntam se existe um mundo espiritual, por que não podemos vê-lo? E eu me pergunto se isso tem a ver com o foco de percepção. Muitos de vocês já viram um livro de fotos mágicas formadas por pequenos pontos em uma página. Se olham para eles, parecem pontos, mas se colocar a página perto do nariz e afastá-la lentamente, de repente você vê a imagem começar a tomar forma em meio aos pontos, e a imagem pode ficar bem elaborada, com fotos de animais e cenas subaquáticas. E será a mesma cena para todos que conseguem atingir aquele foco. Portanto, parece haver um ponto ideal para o foco da visão. Existe um ponto ideal para o ponto focal para ver o mundo espiritual? Talvez haja um ponto focal de mudança para as crianças, que são capazes de ver seres espirituais até a idade de 3 a 5 anos, quando essa habilidade é perdida. Acredito que haja uma adaptação para viver no mundo físico, que precisa de limites para os objetos físicos. Precisamos ser capazes de ver o que é físico versus o que está na esfera espiritual. Caso contrário, podemos correr o risco de sofrer danos, podemos tentar sentar a uma mesa que não esteja realmente no mundo físico. Então, talvez, à medida que as crianças se adaptam ao mundo físico, esse ponto focal se torna mais sólido para o mundo material denso. Talvez a capacidade de mover visualmente o ponto focal com flexibilidade para poder ver a energia espiritual menos densa seja perdida. Mas então, quando as pessoas estão a ponto de morrer, muitas vezes são capazes de afrouxar esse ponto focal e ver espíritos ou anjos vindo para recebê-los. Então, acredito que a perda de ver a energia espiritual pode ser devido à adaptação para este mundo físico. Isso me lembra a história da minha mãe, quando ela estava morrendo. Na verdade, no dia em que morreu. Algumas horas antes de sua morte, eu perguntei a ela, você vê alguém no quarto, mãe? E ela assinou com a cabeça e eu disse, você vê seus pais? Não. Você vê papai? Sim. Você vê seus pais? Não. Está vendo papai? Sim. Grande sorriso. Ela não estava falando naquele momento. Ela morreu algumas horas depois. E acho que ela ficou muito feliz por ser escutada por meu pai. Bem, o Dr. Jeff O'Driscoll fala do véu se abrindo para os recém-nascidos e para os que morrem, e ele diz que é como uma cortina, talvez, com almas recém-nascidas entrando nesse plano físico, e a cortina se abre um pouco. E então, conforme as pessoas vão morrendo, a cortina se abre e elas se vão. E ele diz, então, que a luz da glória é mais visível para os outros quando a cortina se abre. Bem, é possível que existam certas frequências em certas áreas do cérebro que variam. O Dr. Peter Fenwick escreveu um livro, Shining Light of Transcendence, a jornada não convencional de um neurocientista. E ele, nesse livro, ele dá contas fascinantes e pesquisa avaliando a energia do cérebro e localizações anatômicas durante atividades espirituais, usando equipamento de EEG para avaliar frequências de ondas cerebrais e imagens funcionais de ressonância magnética para avaliar a medição espacial de áreas de maior metabolismo cerebral e magnetoencefalografia, que é a mais sofisticada atualmente, para avaliar a ação de campos magnéticos no cérebro. Claro, não podemos realmente registrar a atividade elétrica de alguém que está passando por uma experiência de quase morte, porque geralmente a pressão está nas tentativas de ressuscitação e não na varredura do cérebro. Portanto, podemos apenas olhar para outras atividades espirituais e inferir. Em 2019, o Dr. Fenwick publicou a primeira evidência neurocientífica fundamentando a experiência de enviar energia de luz observada externamente de uma pessoa para outra e o acoplamento dos remetentes e dos cérebros do destinatário durante o processo de doação de luz, de modo que cada um estava sendo avaliado. Sua energia estava sendo registrada. E quando um indivíduo enviava energia espiritual para outro, o cérebro do remetente estava em estado metabólico mais elevado, especialmente na área temporal esquerda. E, além disso, havia acoplamento da atividade cerebral do remetente e da atividade do destinatário, com os cérebros agindo simultaneamente um com o outro, mesmo através de portas fechadas. Eu acho isso incrível e traz à mente palestras de física, de acoplamento
no nível das próprias subpartículas. Isso está além do meu domínio de compreensão. Mas talvez o Dr. Fenwick possa nos informar sobre isso. Não havia comunicação interessante o suficiente entre os cérebros quando ambos estavam usando óculos de proteção, o que faz você pensar na expressão da época que a alma é projetada através dos olhos, ou que quando você olha nos olhos um do outro, você sente uma alma. Então, isso é muito interessante. Mas eu acho que as experiências espirituais podem ser reduzidas somente a explicações sobre o funcionamento do cérebro? Não. Por outro lado, sugiro que o desenvolvimento de técnicas de exploração indica que nosso sistema nervoso está programado para alguma capacidade de acessar e indicar a presença de energia espiritual e de um mundo espiritual. Bem, ok, vamos para outro assunto. É melhor eu passar para dicas práticas para abordar o tema da morte. Meu colega médico ouviu minha palestra e olhou meus slides, preparando-se para falar com seu primo à beira da morte. Eu depois disse, você tem alguma dica para mim? Ele disse, bom, talvez você pudesse falar sobre como abordar o tema da morte. Então, pensei bem, talvez seja melhor eu voltar ao básico. Então, isso é o mais básico que eu poderia imaginar para dicas. O que eu faço com um paciente, quando especialmente se é um paciente novo para mim, digo, como você se sente? Pergunta psiquiátrica típica, não é? E eu diria, você está preocupado? O que te preocupa? Você tem medo de sentir dor? Ou você tem medo de morrer? Ou é o medo do desconhecido ou medo de não ver seus entes queridos? E às vezes faço perguntas sobre esperança, relacionadas a um questionário de esperança. O que te dá esperança? Você foi criado ou segue uma determinada organização religiosa? Você tem práticas e crenças pessoais? Tal como a crença em... Você acredita em Deus? Você acredita na vida após a morte? Você tem preocupações com o fim da vida, ou preocupações ou questões práticas? Apenas perguntar isso. O que te dá esperança? Você acredita em Deus ou na vida após a morte? É muito importante se você está atendendo alguém em uma casa de repouso ou alguém que tem uma doença terminal. E essa é a referência para o modelo de esperança, desenvolvido por médicos para orientar a avaliação espiritual. Aí eu falo para a pessoa, e já disse antes, mas vou repetir porque é importante. O que sabemos de pessoas que chegaram mais perto que se pode chegar da morte e ainda sobreviveram para falar é que o momento real da morte é pacífico para a pessoa que está morrendo, independentemente do que possa parecer aos espectadores. E além disso, levanta a possibilidade de um mundo espiritual. Você pode escolher aceitar as possibilidades espirituais ou não, mas sabemos que o momento de morrer é pacífico. Bem, eu enfatizo o contraste entre as observações externas e a experiência interna da pessoa que está morrendo. Há o exemplo de um homem que foi eletrocutado, que deve ter parecido bastante violento para qualquer observador que testemunhou o que seu corpo experimentou. E ainda ele descreveu sentimentos de paz absoluta, com sons de sinos e uma qualidade ordenada para a experiência. Portanto, seja qual for a aparência externa, sabemos que para a pessoa que está morrendo por dentro é uma sensação de paz, o que é muito, muito útil saber. E esse conhecimento foi muito útil para um pai que viu seu filho desmaiar e o pai teve estresse pós-traumático depois disso, com pesadelos recorrentes, e conversamos sobre o fato de que seu filho estava experimentando provavelmente era paz, mesmo que aparentemente fosse perturbador para o pai. E isso realmente ajudou muito o pai. Podemos oferecer isso a pessoas com doenças terminais, e especialmente agora, em tempos de Covid, quando as pessoas ficam doentes tão rapidamente. É bom ser tranquilizador. É comum que pessoas à beira da morte tenham visões ou sonhos de entes queridos que já faleceram para recebê-los e acompanhá-los para o outro lado. O Dr. Christopher Kerr falou sobre isso em sua palestra e acabei de falar sobre minha mãe. E você pode perguntar, você já teve sonhos ou visões de entes queridos que já fizeram a passagem, vindo ver você? Fortaleça os elementos de boas-vindas dos entes queridos e de comemoração.
Vou pular esse caso, mas vou passar rapidamente por isso. Era uma mulher que eu mal conhecia e ela estava em tratamento paliativo. Ela era amiga de um amigo e eu perguntei a ela como ela estava e se ela tinha tido algum sonho interessante. E ela disse que seu irmão falecido tinha aparecido em seus sonhos. Eu disse que ele estava esperando para comemorar com ela e que a comemoração seria para lhe ajudar. Contei a ela sobre experiências de quase morte e citei a letra de Going Home, sobre ir para casa no céu. E ela adormeceu em um estado completamente relaxado e feliz alguns minutos depois, e morreu durante o sono naquela noite, o que era completamente inesperado. Não esperávamos que ela falecesse por várias semanas. Então, essas são algumas das coisas que eu digo aos meus pacientes. Mas, às vezes, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Lembro-me de uma amiga que havia dito nos estágios finais de sua doença: ninguém se atreva a me converter em meu leito de morte. Bem, eu estava com ela na época em que ela morreu e certamente tive muito cuidado sobre o que disse, mas usei lembranças felizes de nossas fogueiras noturnas que compartilhamos durante muitos verões. E falei sobre apreciar a beleza da luz do fogo e a felicidade de estar rodeado de amigos amorosos e de como havia quase uma qualidade hipnotizante na luz. E foi maravilhoso olhar para aquela luz. Foi assim que eu lidei com aquela situação e com minha paciente que falava: eu acredito na ciência e não acredito em Deus, nem na vida após a morte. Eu disse: existem muitos cientistas que realmente acreditam em Deus ou na vida após a morte, e estou muito interessada em suas experiências de morte se você quiser falar sobre elas, mas tudo bem, preciso que você saiba que eu não estou pressionando por isso, porque se eu estivesse pressionando, isso seria desrespeitoso com ela, e ela se sentiria assediada e desconfortável. Podemos usar metáforas para sugerir esperança. Com uma mulher que viajou muito, pode-se dizer: como você se sentiu antes de partir para a África? Um pouco apreensivo? Como você se sentiu quando chegou? Deve ter sido difícil imaginar antes de você estar lá, mas que aventura emocionante você teve lá, quando chegou lá. Portanto, há uma sugestão subliminar de esperança, de viajar e de que será bom. Vai ser uma boa experiência. Podemos usar metáforas de luz, podemos falar de celebrações do passado e talvez de encontros futuros. Vou falar rapidamente sobre Lisa, uma esposa moribunda de 28 anos, com crenças mínimas, que disse: o que acontece quando morremos? Como é morrer? Bem, a equipe chamou a equipe de consulta de cuidados paliativos, que descreveu em detalhes claros as mudanças físicas da morte. Ela estava apavorada. Ela ficou horrorizada. Então, ela foi encaminhada a mim para vê-la, porque ela estava com a ansiedade aumentada. Bem, não é de admirar. Eu disse: você foi informada como realmente se sente por dentro, psicologicamente, sobre isso que você está passando, a partir de relatos de pessoas que estiveram tão perto de morrer? Não. Então, é claro, comecei minha pequena discussão sobre as experiências de quase morte e o que as pessoas vivenciaram. E conversamos sobre o tio dela, que havia morrido e com quem ela adorava rir, e como iria vê-lo novamente, eles iriam se divertir muito do outro lado. As 3 semanas seguintes foram transformadoras, de terror em imagens macabras de estar no túmulo, para a esperança de um reencontro celestial com seu tio e de comemoração juntos. Eu também falei sobre sonhos equivalentes a experiências de quase morte e que podem ocorrer para ajudar as pessoas a perderem o medo de morrer. Falei um pouco sobre experiências de morte compartilhadas com doentes terminais e onde uma pessoa saudável compartilha alguma das experiências espirituais. William Peters, em sua passagem compartilhada, possui protocolos que auxiliam os casais quando uma pessoa está morrendo e reforçam a conexão com o casal. Portanto, isso aumenta a probabilidade de uma experiência de morte compartilhada, talvez telepaticamente, e de modo que a pessoa sobrevivente tenha visões ou sonhos ou comunicação telepática.
Agora quero falar sobre a história de Jackson, porque essa história combina tantos elementos do que estamos fazendo na época da Covid, com lidar com pessoas que estão internadas e com medo de morrer, com tristeza. Então, tudo isso ocorreu nas últimas semanas. Minha paciente Mary é uma paciente que teve problemas médicos graves, com um tumor cerebral, perda de um olho, transplante de medula e um filho com doença mental. Seu filho Jackson, de 40 anos, teve repetidas overdoses com várias paradas cardíacas, levando a graves lesões cerebrais, convulsões e internações na UTI. Na última, ele estava intransigente por anos com relação a deixar aquela vida. As principais tentativas de intervenção, hospitalização e tratamento não tiveram sucesso. Eu fiz uma visita domiciliar e até tentei ajudar a mediar no seu tratamento por meio de departamentos de emergência, departamentos psiquiátricos e programas de abuso de substâncias. Não obtivemos sucesso. Ela estava tão preocupada que ele estivesse sofrendo ainda mais agora que ele tinha uma lesão cerebral grave do que antes da overdose. Ele havia dito, eu quero morrer, a dor está sempre dentro, me rasgando e rasgando. Durante anos, e novamente, após seu episódio mais recente, após sua lesão cerebral, ele dizia, me ajude, eu quero ir. Ele tinha uma capacidade limitada de se comunicar. A decisão foi tomada em seu nome por seus pais de descontinuar as medidas de suporte à vida sem sonda de alimentação, pois isso seria consistente com o que ele gostaria. Ela teve culpa e ambivalência sobre a decisão por ele de ser transferido para um leito de tratamento paliativo e de interromper as medidas de suporte de vida. Conversamos sobre como era importante que ela seguisse o que acreditava que ele gostaria. Quando ele estava prestes a ser transferido para a clínica de tratamento paliativo, a mãe disse, o que devo dizer a ele quando ele for transferido? Eu disse, diga a ele o quanto ele é amado e sempre será amado. Isso é muito emocionante para mim, desculpem. Ele foi amado nessa vida física e será amado no próximo mundo. Pergunte se já sonhou com visitantes ou viu outras pessoas por perto para recebê-lo. Ele aparentemente não respondeu. Diga a ele que deixar esse corpo será um alívio e será tranquilo. Falar de uma possível festa do outro lado quando ele chegar. Ela o banhou, em suas palavras, com amor pelos 42 dias de sua vida após a overdose. Ele morreu bastante pacificamente, como eu esperava. Ela era uma cristã protestante conservadora, mas agora menos rígida em suas crenças. Ela temia que ele pudesse ser punido no inferno pela tentativa de suicídio. O que ajudou seus pais enlutados? Bem, apreciando a cumplicidade do luto para começar, caminhando ao lado dela como testemunha de seu sofrimento, somos testemunha um dos outros em nossas trajetórias de vida. Sem tentativas simplistas de tranquilização, não diga que sei como você se sente. Ouça e interrogue. O pai de Jackson se sentiu dominado pela tristeza e culpa por ter ficado com raiva de seu filho. Discutimos por telefone, em uma conversa virtual. Eu disse, tudo bem, David. A raiva é uma reação natural aos comportamentos de Jackson e era realista no contexto. Era natural sentir-se culpado por sua raiva. A doença mental de Jackson era sutilmente confusa e ambígua, o que tornava difícil entender ou aceitar seu comportamento. Eu disse, tenha compaixão de si mesmo. E sua raiva era natural, e a culpa é natural. Tenha compaixão por Jackson. Somos todos imperfeitos. A vida é mais difícil para alguns. Então, eu enfatizei que eles amavam Jackson e ele os amava. A raiva no relacionamento não negava a presença do amor. E Jackson sabia, em sua alma, que era amado. Então, como usei uma discussão mais aprofundada sobre a experiência de quase-morte? Bem, ela tinha crenças cristãs antigas, mas agora ambivalente, mas estava interessada em ouvir o que eu havia aprendido com as histórias de experiência de quase-morte. Ela não estava tão familiarizada com isso, tendo vindo de uma formação cristã mais ortodoxa.
e não ter tido uma experiência própria. Discutimos muitos recursos da experiência de quase morte e as aplicamos a Jackson. Ele agora estava livre das restrições do corpo mental e fisicamente doente. Ele queria liberdade. Talvez ele estivesse desfrutando de novas paisagens, aventuras e gloriosas nunca vistas na Terra. Ele adorava fotografar a natureza e, portanto, teria adorado as novas e lindas cores. Ela comentou: é benéfico considerar onde ele pode estar espiritualmente no momento. Possivelmente, ele observou e apreciou a homenagem muito atenciosa à celebração de sua vida realizada em meio à natureza. Ela leu em seu funeral: lembrar que um túmulo é apenas uma cortina para o paraíso atrás. Versos escritos pelo poeta Rainer Maria Rilke, que ressoaram em nossa discussão sobre o véu entre essa vida e a próxima. Ela tinha se preocupado com a punição no inferno para Jackson. Discutimos conceitos de vida terrena, como escola para a alma, e que a revisão de vida em experiências de quase morte enfatiza uma avaliação amorosa do que foi aprendido com a experiência na vida da Terra, ao invés de enfocar o castigo. Também falamos sobre o fato de ter observado que a depressão pode diminuir a fé. Certamente Deus não o puniria por um sintoma de depressão. Ela me disse: isso tudo é muito reconfortante. Conversamos mais sobre a história da experiência de quase morte, que sugere que não estamos sozinhos. Nossas lutas não passam despercebidas. Existem citações bíblicas de que Deus vê tudo, mas essas citações podem assumir um significado mais vibrante quando reforçadas pelas histórias de experiências de especialistas em quase morte, que indicam que existe um mundo espiritual e que nossas lutas são vistas, talvez por incontáveis espíritos, anjos ou amigos em transição. Eu disse a Mary, quando ela se sentiu isolada, solitária e desesperada: você pode pensar que seu sofrimento passou despercebido, mas as histórias de experiência de quase morte sugerem que sua vida pode estar realmente em um palco, talvez como Carnegie Hall, que parece vazio, mas poderia haver vários milhares de almas na plateia absolutamente torcendo por você, gritando: você está fazendo um trabalho maravilhoso, continue, continue. Por que sofremos com desafios extremos excessivos? Mary às vezes se perguntava se estava sendo punida. Nossa jornada na Terra é experienciar a vida e ganhar perspectivas, conforme sugerido pela revisão de vida. É o que eu disse a Mary. Talvez Mary, com muitos desafios extremos, fosse uma aluna do programa avançado. Ela iria se formar não com a 12ª série, mas com um PhD. Esse comentário trouxe humor, reconhecimento do grau de estresse e uma nova interpretação espiritual para os desafios médicos extremos e angústia familiar em sua vida. Sim, ela estava no programa avançado, com certeza. Usei experiências de quase morte terapeuticamente de outras maneiras, trabalhando com pacientes perto da morte, que estão preocupados com suas próprias perdas antecipatórias. Jack era uma cristã convertida que estava com medo, e vou resumir isso rapidamente, que ela não veria seu marido, porque ela sentiu que ele não seria salvo, porque ele tinha um sistema de crenças diferentes. Ela conversou com seu pastor, que concordou que não seria salvo. Ela conversou com seu médico de família, que não teve tempo para resolver isso. Então, ela foi encaminhada para mim. Conversamos sobre experiências de quase morte e como ela precisava pensar fora da caixa. E que muitos cristãos próximos tiveram experiências de quase morte e que, assim como ela provavelmente deixou seu marido, Deus também amou seu marido e poderia encontrar alguma solução amorosa além do que nossas mentes limitadas poderiam imaginar sobre o céu. Às vezes eu digo para meus pacientes: nós somos como pequenas lagartas, vemos apenas um pouco do chão que está à nossa frente, não temos a menor ideia do que está lá fora, como a borboleta. Isso a satisfez e ela morreu com mais paz de espírito sobre o futuro do marido. Eu gostaria de falar agora sobre o uso de experiência de quase morte terapeuticamente para a ideação suicida. Falei anteriormente, no início dessa palestra, sobre o aumento da incidência de ideação suicida e suicídios com Covid. E é uma preocupação. Por isso, é importante perguntar se alguém está tendo pensamentos suicidas. A pessoa pode não estar em um ambiente psiquiátrico. Então, estamos vendo pessoas que estão isoladas com Covid, em quarentena.
Estamos vendo, você sabe, assim como outros pacientes que tive, que não estavam em ambientes psiquiátricos, eles estavam em ambientes médicos, mas estavam tendo ideação suicida. Confie na sua intuição. E o que eu digo às pessoas é, pode parecer sem esperança, embora a realidade não seja sem esperança. Pode parecer que é, mas a realidade é que não há falta de esperança. Ferir a si mesmo pode ser um desastre de efeitos permanentes, para o que é provavelmente uma situação muito transitória ou humor passageiro. Se você não tiver certeza, envie a pessoa para o departamento de emergência ou ligue para 911. Conto aos pacientes suicidas sobre experiências de quase morte e que esses milhares de relatos sugerem que existe uma dimensão espiritual, que somos conhecidos pessoalmente e amados, nossas vidas são importantes e têm propósito e significados individuais. Amar os outros é o mais importante. Para um pai que pensou em cometer suicídio, eu disse, seus filhos precisam saber que são amados, eles precisam de você. Sair cedo pode enviar uma mensagem vitalícia pela qual não valia a pena viver, que não são suficientemente valorizados. Eu falo sobre as possíveis consequências para o suicídio, de ter que talvez refazer a dor ou os desafios da vida, se a vida de alguém é tirada prematuramente. Eu falo, e se você chegasse ao outro lado e dissesse, não, ainda estou ciente, cometi um erro, mas é muito tarde agora. Há a história de uma mulher que deu um tiro no peito e ela soube que teve uma experiência de quase morte e ela aprendeu que do outro lado, que se ela ficasse do outro lado, ela teria que viver toda essa dor desde o início. E ela não queria continuar a partir daí. Então ela concluiu, eu não estaria me poupando de nenhuma dor. E não queria passar por tudo aquilo de novo. Discuti essa história com uma paciente minha, Lara, que estava tendo pensamentos suicidas. Na consulta seguinte, ela afirmou que teve alguma ideação suicida passageira, mas que meus comentários sobre essa outra mulher tiveram um impacto tão grande que ela não ousou pensar em agir de acordo com esses pensamentos. Não quero passar por todos esses problemas de novo. Portanto, existe o papel de ensinar sobre experiências de quase morte para pacientes na emergência e em ambientes de internação em ambulatório e, em seguida, clínicas de prevenção de suicídio. Mas, certamente, enfatizo que, sim, há outro. Acredito que há outro plano, e isso que essas histórias indicam, mas que não devemos assumir prematuramente que parece haver um plano definido e que devemos cumprir certas coisas desse lado, nessa vida terrena. Procuro dar esperança e, por exemplo, mesmo com uma doença terminal, uma mãe me diz, cada dia a mais que eu consigo viver é mais um dia que meus filhos têm mãe. Costumo dizer essa frase a meus pacientes. A mãe que disse isso era mãe de um dos meus membros do meu grupo de câncer metastático, muitos anos atrás. Ela tinha 3 filhos pequenos e faleceu. Mas ela estava determinada a viver o máximo que pudesse, e eu contei essa citação a tantos pacientes desde então, para lembrá-los de que eles têm um propósito na vida. Enquanto estiverem vivos, eles ainda têm um propósito para estar vivendo. Mesmo com a doença terminal, um pai pode demonstrar ser um herói para os filhos com o seu legado. Nossas ações são importantes. Cada dia a mais vivido pode ser apenas o suficiente para um novo medicamento. Ou os antidepressivos de cura também podem ajudar a aumentar a resiliência, muitas vezes dentro de alguns dias. Então, também considerarei isso. Assim, seguindo em frente, podemos usar as experiências de quase morte para promover o desenvolvimento espiritual e ressaltar a possibilidade de um propósito maior na vida, em um contexto maior para a compreensão do sofrimento. Existem ramificações da experiência de quase morte na terapia, da terapia de experiência de morte compartilhada, terapias baseadas na reencarnação, onde as pessoas passaram pela regressão às vidas passadas e pela regressão entre as vidas. Existe a abordagem de terapia de comunicação após a morte. Então, tudo isso, creio eu, surgiu do interesse de experiências de quase morte. Brian Weiss, psiquiatra, escreveu sobre regressão a vidas passadas, assim como Linda Bachman, psicóloga. E as pessoas
usam a hipnose clínica nesses casos, com atenção concentrada para atingir um estado trans relaxado, e então relembrar vidas passadas e lições aprendidas. A comunicação induzida após a morte também tem sido uma terapia nova, que ganhou algum interesse, na qual o terapeuta usa técnicas de EMDR e som hemissincrônico, e as pessoas podem repentinamente ter a sensação de ver entes queridos falecidos. Os mecanismos não são totalmente compreendidos. Não sei se o lobo frontal está sobrecarregado e outras partes do cérebro tornam-se mais ativas no processamento. Não sabemos totalmente, mas as pessoas acham isso muito útil, então é por isso que estou mencionando isso agora com essas referências no meu slide. Bem, finalmente, precisamos ensinar as pessoas sobre as experiências de quase-morte. Às vezes, a experiência de quase-morte é considerada um assunto tabu. Não é um tópico regular em faculdades de medicina, em treinamento em cuidados paliativos, em programas de psiquiatria, tampouco em unidades de trauma, ou em ambientes de emergência, ou em conferências médicas, ou circuitos de educação médica. Na verdade, o tópico mal era evidente em uma biblioteca de cuidados paliativos que eu olhei. Os livros eram 98% sobre o luto, lidar com a perda, a finalidade da morte. Bem, por que tem sido um assunto tabu? Há medo de que seja politicamente incorreto discutir religião ou espiritualidade na medicina? Talvez a ideia equivocada de que seja proselitismo religioso, ainda que seja um fenômeno clínico comum vivenciado. Pode haver medo de que não seja cientificamente compreendido e, portanto, deve ser ignorado. Falta a consciência de que é uma experiência profunda, que tem consequências psicológicas e espirituais e pode ser usada para ajudar os pacientes. A falta de ensino sobre isso é uma forma de incompetência médica? Fui chamada para a enfermaria de cuidados de saúde uma noite e havia 2 pacientes jovens ansiosos. Eles estavam com medo de morrer, ansiosos de pânico. Eles receberam Ativan e disse-lhes para que se concentrarem na respiração. Bem, um dos pacientes aumentou a ansiedade. Um ataque de pânico de que logo ela não estaria mais respirando. Então, isso só piorou as coisas. Não houve uma única menção à experiência de quase-morte. Ativan normalmente acalmava sua ansiedade. Falei com ela sobre a experiência de quase-morte e ela simplesmente relaxou. Foi inacreditável, ela falou. Obrigada por ter vindo. Inicialmente falou, bom, só por alguns minutos. Mas depois falou, fica um pouco mais. Me conte mais. Portanto, há tantos benefícios que podemos oferecer aos pacientes ensinando sobre experiências de quase-morte. Não suspendemos outros tratamentos quando eles trazem benefícios. A retenção de informações sobre o tópico da experiência de quase-morte é, na verdade, uma forma de incompetência médica. Se o sofrimento pudesse ser reduzido, se apenas falássemos sobre isso. A educação sobre experiências de quase-morte pode ser obtida no site da IANDS e há vídeos recomendados. A experiência de quase-morte que os profissionais médicos precisam saber. Um vídeo da vida após vida baseada no livro do Dr. Raymond Moody, Vida após a morte, de Paul Perry. Todos nós podemos fazer nossa parte. Assim como as ondas se espalham, os profissionais de saúde que estão observando devem levar o ensino da experiência de quase-morte para todos os ambientes médicos e para escolas de medicina e programas de residência. Não precisamos fazer parte de uma profissão de saúde. No entanto, para espalhar a palavra de que a morte não deve ser temida. A consciência das experiências de quase-morte é uma forma de introduzir o tópico da morte, de reduzir o medo de morrer de uma forma intrigante e esperançosa. E como uma mulher moribunda declarou, eu me sinto um pouco ansiosa, mas sempre fico um pouco ansiosa quando começo uma nova jornada. E gostaria de terminar com uma citação de um psiquiatra, Dr. George Ritchie, que teve a sua própria experiência e disse: a morte nada mais é do que uma porta de entrada para o outro lado. A vida continua para sempre. Com isso, gostaria de encerrar minha palestra e agradeço o seu tempo e interesse. Thank you very much. Muito obrigada, Elaine.
E Many people talk muitas about pessoas that, falam and sobre experiências de quase morte, mas somos muito, muito gratos por você compartilhar sua vasta experiência clínica em experiências de quase morte e particularmente sua abordagem de usar a consciência de experiências de quase morte para pacientes em crise física ou emocional, porque isso dá um significado útil para experiências de quase morte, o significado terapêutico para experiências de quase morte, e isso é muito, muito útil. Tenho certeza de que muitas pessoas em nosso público se inspirarão nos exemplos, nas experiências que você trouxe em sua palestra. E nós só podemos agradecer por sua grande, grande contribuição para o programa deste evento. Muito obrigada. Essa foi uma experiência valiosa que você trouxe sobre o uso de experiências de quase morte como uma terapêutica. Obrigada. Muito obrigada, Sônia, e agradeço a oportunidade de falar e quero reforçar que qualquer pessoa pode ensinar aos outros sobre essas experiências. Você não precisa ser um profissional de saúde. Obrigada.